A gente vai conversar agora um pouco mais sobre o câmbio, porque o dólar finalizou nessa terça-feira em uma forte queda, interrompendo, aliás, uma sequência de 7 altas consecutivas. A moeda caiu 0,95%, fechou o dia a R$ 5,53, depois de avançar R$ 3,25, R$ 3,25, nos últimos 7 dias. No ano, o dólar sobe 10,48% até agora. E para repercutir o movimento do câmbio, eu converso agora com o Marcos Labarte, ele que é especialista em investimento da sócio da GT Capital. Marcos, muito boa tarde para você, meu querido. Bem-vindo aqui à nossa programação. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos os telespectadores. Num quase feriado, estamos aqui para falar um pouco sobre o fechamento quase do ano, né? Pois é. Das bolsas ou também do dólar. Pois é, e olha só, dólar voltando a cair, nesse pregão de terça-feira, depois de um susto aí que deu, na segunda, com o dólar testando os R$ 5,60. Se a gente para pensar, inclusive, em dezembro do ano passado, quando a gente estava com o dólar acima de R$ 6 e subindo cada vez mais, no final do ano de 24 para 25, muito risco fiscal e político sendo embutido, acho que até deu para poder dar uma assustada, mas aí veio ontem uma virada de chave forte e esse dólar voltando para o patamar dos 5,53. O que explica essa reação de mercado nessa penúltima semana do ano? É mais fluxo, ajuste de posição, leitura de cenário para 2026? O que é que tem pesado, Marcos, nesse câmbio? Bom, no fechamento do ano, Débora, é comum as empresas, principalmente as multinacionais, remitirem, valores para o exterior. Isso é muito normal. Eu acho que também acrescendo desses 10% que o governo vai cobrar no ano que vem de impostos, fez com que muitas empresas acabassem aumentando os valores que vão ser encaminhados para o exterior no fechamento de 2025. Então, é normal com que o dólar tenha uma valorização maior no fechamento do ano, porque muitas multinacionais acabam encaminhando os recursos, dos seus lucros para fora. Porém, a gente sabe que também o ano vem sendo um ano positivo para a moeda brasileira frente à estrangeira, como está acontecendo com quase toda parte do mundo, O dólar vem se desvalorizando muito, ao longo de 2025. Para vocês terem uma ideia, ele não se desvaloriza tanto desde 2003. Então, o dólar realmente ele perdeu força esse ano. Aqui no Brasil, eu vejo que essa alta do dólar vem por esse encaminhamento de recursos para fora, principalmente. Também a gente sabe que tem, logo depois que foi repassado que Flávio Bolsonaro ia ser o candidato, escolhido por Bolsonaro. Isso fez também com que os ânimos, acabassem aquecendo um pouco mais e influenciando a alta do dólar. Mas a gente vê que é um processo normal de valorização, mas que talvez essa queda que teve no último pregão do ano venha um pouco sobre os dados do IPCA 15, que vieram um pouco melhor do que o esperado pelo mercado, 0,20, de alta na inflação. Isso fez com que tivesse uma reversão ao longo do dia. Porque quem acompanhou o dólar no último pregão, antes do Natal, viu que a moeda ela começou valorizando e ao longo do final da manhã ela se reverteu, até por algumas vendas também do Banco Central, mas principalmente por essas notícias positivas vindo do IPCA 15, que auxiliaram na desvalorização do dólar frente ao real. Pois é, Marcos, até você já deixa aqui o gancho para a minha próxima pergunta, que ia ser justamente sobre essa atuação do Banco Central, A gente teve aí leilão sendo previsto para ontem, tem ainda leilão previsto aqui para essa semana. Eu quero entender se essas atuações recentes aí do Banco Central ajudam a acalmar essa demanda que a gente tem, principalmente por causa de remessas de final de ano, ou se esse tipo de intervenção resolve apenas esse curto prazo, ou se esse tipo de intervenção resolve apenas o curto prazo, ou se ajuda a trazer também já algum tipo de ancoragem para o início de 2026 para esse câmbio. Eu vejo que essas operações que o Banco Central vem realizando são muito paliativas. A gente não vê grandes valores, Essa última, se eu não me engano, foi de 500 milhões que o Banco Central fez, foi muito paliativa e simplesmente para fazer algum ajuste. Se o Banco Central quisesse realmente interferir, no câmbio no final do ano, teria
realizado valores mais expressivos do que vem realizando no mês de dezembro. Então, eu vejo que isso é extremamente normal. O Banco Central vem realizando uma média do que ele já vem realizando ao longo do ano e não vem realizando, né, obviamente, um valor maior para tentar pressionar com que o dólar feche o ano num patamar melhor do que se iniciou em 2025. Você bem lembrou, né, Débora? O ano passado a gente fechou 2024 com dólar acima da casa dos R$ 6. E quando a gente vê lá o que o mercado acreditava que seria o fechamento do ano, todo mundo extremamente pessimista, acreditando que o dólar ia fechar muito perto da casa dos R$ 6, então fechando nessa faixa aí de 5,50, 5,55, ainda assim é melhor do que as previsões dos principais economistas do Brasil, mas também eles não tinham como prever, né, a grande desvalorização que teve, né, o dólar no mundo. E também não esquecendo que a taxa de 15% ela é muito convidativa para o investidor estrangeiro que entra no Brasil, não para ficar, entra para acompanhar e pegar essas taxas muito boas e para dar uma especulada também na Bolsa de Valores, que, né, teve uma alta de mais de 32% esse ano. Então, quem ajudou na queda do dólar no Brasil em 2025 foi o estrangeiro, que entrou muito forte, e não o governo, que continua com as suas medidas aí, de gastar mais do que arrecada. Pois é, Lavarte, mas aí você já traz aqui, inclusive, um ponto importante para esse nosso papo, eu acho também para poder a gente olhar um pouco para 2026, porque o dólar ele passou por um movimento de desvalorização a nível global, né, diante de várias moedas, principalmente um movimento de desvalorização até muito atrelado também a esse tarifaço. E a gente segue, né, acompanhando esse tipo de movimentação, pelo menos, né, ainda nesse finalzinho de ano. Aí a gente tem o PIB americano sendo divulgado, como que a gente teve ontem. Normalmente, quando a gente tem uma atividade econômica muito resiliente, um PIB, um PIBão, como a gente teve ontem dos Estados Unidos, a tendência seria que a gente visse uma valorização do dólar, mas não foi isso que a gente viu acontecer. Qual o recado que isso passa para 2026? Bom, Débora, a gente tem que pensar que os Estados Unidos, com uma tendência, né, de uma desvalorização da sua taxa de juros, cada vez atrai menos o investidor para aplicar lá e vai para alguns mercados, como o mercado brasileiro. Claro que numa quantidade muito inferior. A gente também não pode esquecer que a alta do ouro esse ano é um recado. Muitos bancos centrais estão diminuindo as suas reservas em dólar e estão aumentando suas reservas em ouro. Outro ponto é que o dólar, por mais que ainda seja a grande moeda mundial que é utilizada para praticamente quase todos os negócios de operações, né, em âmbito mundial, teve também esse ano um concorrente que tanto a moeda da China como de outros países começaram a utilizar um pouco mais as suas moedas em vez de utilizar o dólar. E também a gente não pode esquecer que o endividamento dos Estados Unidos está batendo recorde. Por mais que a gente tenha uma confiança muito grande nos Estados Unidos, que realmente é a grande potência econômica mundial, a gente não pode deixar de olhar que o endividamento dos Estados Unidos está muito alto. Então, quando a gente vê que o endividamento dos Estados Unidos está alto, quando a gente vê que a tendência em 2026 e até o Trump vem forçando isso, né, com essa mudança aí do presidente do Banco Central, que ele pretende que seja uma pessoa mais aliada aos seus pensamentos, é de fazer com que a taxa de juros nos Estados Unidos venha a perder força ao longo de 2026. Perdendo força, a taxa de juros, obviamente, vai fazer com que o investidor se incomode e tenha que procurar outras oportunidades, e pode ser oportunidades no Brasil, pode ser as oportunidades que vêm com o aumento da taxa de juros no Japão. Então, a tendência do dólar frente a acontecer algo que a gente não possa, que não esteja na nossa rota, né, em 2026, é de continuar uma desvalorização. Uhum. Para a gente amarrar aqui o nosso papo, Marcos, do ponto de vista de estratégia, faz sentido o investidor usar essa queda que a gente teve, né, nesse pregão de ontem, por exemplo,
Faz sentido, diante disso, o investidor usar o dólar como uma forma agora de proteção cambial ou o momento ainda exige cautela? Com certeza o dólar ele tende a continuar ainda uma moeda muito apreciável no mundo inteiro. Se a gente for ver o investidor brasileiro, o pequeno e médio investidor, ele nunca encaminhou tanto recurso para fora como ele encaminhou nesses últimos 2 anos. Pode ser pela uma mudança de mercado que facilitou o envio de recursos para fora, com o advento aí de uma série de bancos né, brasileiros que têm operações lá fora. Pode ser também com o aumento do risco e a insegurança jurídica, a insegurança econômica no Brasil, que fez com que o investidor brasileiro acabe começando a aumentar suas reservas lá fora. Mas o dólar ele tende a continuar ainda uma moeda muito forte, porque a gente não pode esquecer que o dólar praticamente movimenta quase tudo que envolve economias e comercialização de produtos no mundo. Agora, se eu fosse um investidor que esteja nos acompanhando nesse momento, eu digo para ele, com absoluta certeza, em qualquer momento, vale a pena encaminhar recursos para fora. Eu sempre uso, Débora, um exemplo muito simples. Se eu der uma mala cheia de dólares e uma mala cheia de reais e espere 10 anos, qual vai ser a opção que você vai ter? A maioria vai escolher o dólar. Então, o dólar ele é mais forte que o real, porque na média, longo prazo, sempre você vai ter uma moeda mais valorizada, uma economia mais segura, uma economia mais pujante que a economia brasileira. Conversei aqui com Marcos Lamarte, especialista em investimentos e sócio da GT Capital, meu querido. Uma boa tarde para você, boa finalização aí de dia para a ceia natalina, Feliz Natal, até uma próxima. Obrigado, eu desejo a todos, em especial aos moradores de Flórida Paulista, a cidade onde eu me encontro nesse momento. Perfeito, bom Natal para todos vocês, até mais.